É possível você viver depois de um relacionamento com um narcisista, tá? Leva tempo, comigo levou muito tempo, e até por isso que eu decidi abrir esse canal aqui. Eu já tenho outro canal no YouTube. Esse é meu primeiro vídeo de verdade, assim, que eu tô falando, que eu tô me mostrando. Mas é justamente para contar um pouco dessas experiências e contar um pouco a respeito da vida e como tudo começou a acontecer e fazer sentido. Então talvez seja o teu caso, talvez você esteja ali já buscando situações para você sair daquilo. Talvez você esteja chorando hoje porque você perdeu alguém, você acha que foi o grande amor da sua vida, mas você começou a se despertar e perceber que ali não existia amor, ali existia uma situação onde você era a vítima, quando você na verdade pensou que você era a pessoa mais ruim de todas, a pessoa mais infantil, a pessoa que mais gerava problemas, a pessoa que era o pivô de toda a situação, quando na verdade você não era. Prazer, sou Kleber Brandão e eu tô aqui justamente para poder compartilhar um pouco a respeito de como sair, né, dessa situação, dessas situações. Para você ter ideia, eu vivi durante alguns anos ao lado de uma pessoa que eu amava, que eu considerava ser a melhor pessoa do mundo. Eu falava para ele que o ar que eu respirava era ele, né? Era aquela vida. Mas depois de um certo tempo, eu fui perceber que não é bem assim. Fui perceber que a vida poderia sorrir. Eu fui percebendo com o tempo que tudo fluía e que ele não era a pessoa que realmente me mantinha de pé. Pelo contrário. Eu fui percebendo depois os abusos, depois das situações, e tudo isso teve um processo, tudo isso teve um caminho. Porque é o caminho onde você tem que se libertar de tudo aquilo, não se sentir a vítima, porque de fato você não é, e aí depois você avançar para seguir a sua vida, porque a vida ela tem que seguir. Então, no menor sinal de abuso de um narcisista, que você achar que não faz muito sentido tudo aquilo que está acontecendo, você ter que pisar em ovos para falar com a pessoa, você de repente se vê culpado em todas as situações, e você, quando perceber que a sua luz ela parou de brilhar, como foi o meu caso, então eu sugiro que você procure ajuda. E se identificar que de fato ali é um relacionamento abusivo narcisista, já corre. Porque mesmo eu identificando no primeiro momento, eu não aceitava, né? E vem a negação. A gente não aceita, a gente quer que as coisas continuem, a gente quer que as coisas fluam, mas as coisas não vão fluir mais do jeito que a gente imagina. Infelizmente é uma situação onde depois de tantas idas e voltas, idas e vindas, né, melhor dizendo, tantas brigas, tantas situações. Antes era uma briga uma vez por ano, depois uma vez por mês, depois uma vez por semana, depois uma vez por dia, depois uma vez por hora. E tudo ia se intensificando. Mas no final das contas tudo se resolve. É isso que eu quero compartilhar com você. Quando eu me separei, foi uma separação nada amigável, pelo contrário. Foi uma separação muito cheia de dor, muito cheia de traumas. Enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, eu era atacado. Eu era abusado, eu era ferido, isso em meio a um golpe que aconteceu, onde eu acabei ficando sem minha casa, ficando sem as minhas filhas, ficando sem o meu lar, sem a vida que eu tinha. Imagina só uma pessoa que está habituada a viver, a fazer os outros sorrirem, a sorrir o tempo todo também, que eu sempre fui muito assim, voltei a ser desse jeito também, que é algo incrível, e de repente do nada você vê que a vida acabou. Aquilo ali acabou. E como sair disso? Primeira coisa, terapia. Não fuja da terapia. Procure terapia. E procure terapia entender, procure a terapia inclusive para entender que essa pessoa ela pode procurar em algum momento e que você vai ter que dizer não, então você vai ter que ser muito forte em relação a isso. A terapia me ajudou, mas acima de tudo, o que mais me fez com que o que mais fez com que eu saísse realmente daquela situação foi justamente ter entendido o que estava acontecendo, e por mais que existia dor, foi eu ter buscado cada vez mais sair daquilo. Às vezes você quer ficar deitado numa cama, então você tem que entender que não posso ficar deitado numa cama, eu preciso sair, eu preciso ver gente, mas eu não quero ver gente, mas tem que ir, eu não quero ir pra academia, mas vá. É preciso se esforçar cada vez mais. E uma das coisas que eu fiz muito para isso foi utilizar algumas das estratégias que eu aprendi no coach. Eu fiz formação em coach, sou empresário, tenho outro canal no YouTube, inclusive com milhões de visualizações. Sempre fui uma pessoa grande, sempre fui uma pessoa importante dentro do meu segmento, da minha área. E eu passei a achar que eu não era por conta desse relacionamento, inclusive. Fui chamado de gordo, pobre, barrigudo. E isso doía cada vez que eu estava sozinho, que eu precisava sair daquela situação, que eu precisava procurar às vezes um local para ir, porque eu já não me sentia mais
confortável em nenhum lugar. Aí eu me lembrava dessas frases e elas serviram muito para poder me tirar dali. E o coach, ele me ajudou muito, porque quando eu precisava me levantar, quando eu precisava sair, né, quando eu precisava me mexer, que a gente tem que se mexer, a gente tem que se mover, a vida não vai parar. O coach me ajudou muito porque eu aprendi algumas das técnicas. E essas técnicas, dentre elas, né, foi colocar papéis na parede com mensagens para mim, escrever na parede, para todo lado. Você não é culpado, você não é vítima, sai disso, para de chorar, você vai conseguir sair dessa situação, você é uma pessoa linda, você é uma pessoa incrível, você é maravilhoso. Eu sou leonino, né? Então, para o leonino, a autoestima é gigante, então você imagina um leonino perder tudo isso. Foi preciso me relembrar novamente. Estar com pessoas que também me lembravam quem eu era foi algo que realmente fez com que as coisas mudassem de fato. Foi preciso, muito preciso mesmo, encarar a vida, encarar a realidade das coisas de frente. E doeu. Só que passou. De repente, fazendo essas saídas, né? Saía, beijava na boca, encontrava pessoas, se relacionava, e tem que tomar muito cuidado porque às vezes você pode estar numa situação frágil, as pessoas podem tentar abusar de você, que isso acontece, né? Então eu saía, eu tentava estar sempre em locais diferentes. Infelizmente, acabei me envolvendo com uma pessoa 1 mês depois, eu feri essa pessoa. Tenho um carinho muito grande por ela, pela família dela, porque ela realmente era uma pessoa sensacional, uma pessoa incrível, mas eu a feri. E feri porque eu estava ferido. Durante um tempo eu me culpei até por conta disso, mas depois eu percebi que não precisava me culpar. Ele foi um anjo na minha vida, foi uma pessoa que veio realmente para poder somar, mas eu não pude dar o amor que ele queria. Mas me ajudou. E apesar de tudo, ajudou a entender que eu poderia ser feliz de novo. Ali foi o primeiro momento onde eu percebi que eu poderia ser amado. Ali foi o primeiro momento onde eu percebi que eu não seria jogado, que eu não teria minha vida afundada, pelo contrário. Só que eu também tinha que dar um passo, eu também tinha que caminhar, eu também tinha que fazer alguma coisa, que senão não faria muito sentido, sabe? Então, quando eu encontrei com essa pessoa, quando eu comecei a sair, quando eu comecei a ir para lugares e frequentar lugares que eu não queria ir porque aquilo trazia uma lembrança, mas enfrentava aquilo de frente e entendia, falava, eu preciso passar por isso porque o tempo vai passar. Eu vinha pro YouTube, eu assistia profissionais, eu assistia pessoas, eu assistia gente conversando a respeito e pensava, quando vai chegar a minha vez? Doía muito. Mas aí vem a música, que já não te lembra mais a pessoa, uma música que lançaram ali, que você passa a ouvir, vira uma música chiclete na tua cabeça, porque antes todas as músicas lembravam, né, a situação ou momentos. De repente você começa a sair de casa, começa a ir para locais novos, você começa a construir novas memórias, você começa a sair de onde você está, da sua zona de conforto, a ir para novas academias, a ir para novos bares, a ir para novas igrejas e para novos lugares, construindo, mesmo que forçadamente, novas memórias. Quando a gente passa a construir essas novas memórias, a gente vai enterrando um pouco de tudo aquilo que vai acontecendo. Mas não é só enterrar essas novas memórias e construir outras, né? Com viagens, com tudo que vai acontecendo, porque depois você vai se libertando de pouco a pouco. Mas é também olhar para aquela situação e, por mais que doa, por mais que você chore, olhe para essa situação e agradeça. Porque no meu caso, eu não sei qual é o teu, mas no meu caso, se ele não tivesse terminado comigo, eu estaria provavelmente sofrendo um abuso muito grande até hoje, sentindo aquela dor. E hoje eu estou muito mais livre. Aliás, muito mais livre não, estou livre, estou liberto, eu estou feliz. Achei que não fosse chegar esse momento, confesso pra você. Achei que eu fosse sofrer mais a vida inteira, mas não chegou. E chegou, e novas pessoas vão surgindo, novos amores vão acontecendo, novas paixões vão surgindo na nossa vida e vão nos ajudando a entender que nós somos sim pessoas incríveis, maravilhosas, que não somos o errado, o culpado de tudo, mas olhar pra você mesmo e agradecer por essa pessoa ter passado na tua vida, porque ela te ensinou. Ela te ensinou. Você pode negar agora, está na fase de negação. Eu não sei como está seu processo, mas se for no início, está nessa fase de negação. Você vai querer dar desculpas para você mesmo e dizer, mas era isso, mas era aquilo outro. Ou seja, sempre aquelas desculpas lindas, sabe? Maravilhosas que a gente quer dar justamente para a gente não sofrer tanto. A gente, na verdade, está se enganando em relação a isso. Bom, olhar para tudo, olhar para o problema, olhar para a pessoa e agradecer a ela por aquilo que você estava vivendo, parece uma coisa maluca, ridícula, absurda, para quem está no início da jornada de libertação de um narcisista. Mas é uma das coisas mais incríveis, sabe por quê? Quando você agradece,
você aumenta seu nível de felicidade. Se você aumenta seu nível de felicidade, você vai ter mais substâncias que serão derramadas no seu cérebro para fazer com que você foque em outras situações. Você está focado na gratidão, não na dor. Então, aquilo que você foca expande. Se você foca só nas coisas boas, você vai expandir a tua mente em cima daquilo. Muitas vezes você vai até se pegar olhando e rindo das situações que aconteceram, gerando um pouquinho de saudade. Tem que equilibrar isso também, claro, porque aquilo já passou. Aquilo já não existe mais. Só que quando eu agradeço, quando eu sorrio, né? E aí eu vou trocando o sorriso pela dor, né? Aliás, eu vou trocando a dor pelo sorriso. Eu vou sorrindo mais do que chorando. Por mais que tenha ainda um sentimento ruim, mas aquele sentimento ele vai sendo deixado de lado. Porque aos poucos você para de chorar. Aos poucos você para de sofrer. Aos poucos as memórias vão sendo substituídas e você vai começando a voltar à vida. Eu voltei à vida depois de algum tempo. Mais precisamente foram, ao total, 1 ano, 6 meses e 17 dias. Eu falo 1 ano, 6 meses e 17 dias porque ao longo de toda a jornada, todo o processo, eu não me deixei ficar parado, eu me movimentei. Eu viajei, eu fiz cursos, eu me coloquei para fazer coisas novas, sabe? Eu me mexi. Eu sei que o período do luto ele pode levar mais tempo, eu sei que tem pessoas que passam pelo narcisista e vão levar 3 anos, né, em média até o período do luto, mas eu falei que isso seria realmente antes, eu determinei que isso iria acontecer antes, e de fato isso aconteceu. E eu me lembro do dia, que era um dia 17 de julho de 2025, onde eu falei, aqui minha vida está totalmente diferente. Eu já tinha falado isso algumas vezes. Hoje vai ser diferente, hoje eu estou bem, mas eu não estava. E já tem algum tempo já que eu falei da última vez, e realmente foi o que aconteceu. Porque você vai passando pelas etapas, você vai encontrando pessoas, você vai se envolvendo. Cheguei nesse período a amar de novo, ser amado, foi muito bom, foi muito gostoso, mas eu também me descobri. Descobri que eu tinha que me amar mais ainda. E essa descoberta, ela é gostosa. Ela leva tempo, mas ela é possível. E quando eu me entendi que eu não precisava de outra pessoa, porque eu estava nesse processo, nessa busca, e eu fui buscando, fiz cursos, fiz treinamentos. Nesse belo dia, 17 de julho, eu me lembro de ter feito uma meditação, me lembro claramente, fiz uma meditação, agradecendo, sendo grato por tudo, já não mais sentia dor pela pessoa, já não tinha mais memórias pela pessoa, mas eu também não conseguia sentir nenhum tipo de afeto, até que a partir desse dia eu comecei a sentir afeto e uma gratidão extremamente verdadeira e genuína. Sabe aquela gratidão lá atrás? Que você começa a forçar a tua mente, forçar teu cérebro para agradecer pelo fato da pessoa ter existido na tua vida? Porque por mais que parece maluco isso, essa pessoa, ela existiu e ela te ensinou alguma coisa. Então se eu ficar olhando pro problema, eu vou só me machucar o tempo todo, mas aquela pessoa, ela existiu, ela fez parte da minha vida, ela fez parte do meu passado, ela fez parte das coisas que de fato fizeram com que eu pudesse crescer muito mais. Eu me tornei um cara muito mais maduro, eu me tornei um profissional muito melhor, eu me tornei uma pessoa que realmente pudesse ver a vida com felicidade, porque aquilo que eu achava que era vida, que era relacionamento, não era, aquilo era abuso. Depois fui descobrindo traições, depois eu descobri tantas outras coisas. Mas chegou um momento que passou a vir isso pra mim, que eu já não me importava mais, porque não fazia mais sentido. Sabe, já tinha passado. Não fazia mais sentido ouvir as pessoas que traziam notícias, embora eu já tivesse dito a muitas delas que, olha, não quero saber. Mas vez ou outra ainda pingava. Não doía saber disso, doía ver a minha vida passar. Doía ver a minha vida caminhando sem eu fazer nada, parado no tempo, sem me mover. Você começa a viver de novo. Você começa a sentir de novo, a sentir amor, a sentir paz. Você começa a se sentir bem. E é tão gostoso isso porque, por mais que você ache que não vai passar, isso passa. O tempo é o melhor remédio. Só que fica mais difícil quando você se entrega. O tempo vai passar de qualquer forma. Essa pessoa não vai voltar pra você. Que ela não volte. Porque se você realmente fez essa confirmação de que é um narcisista na tua vida, você nunca vai ser feliz ao lado dessa pessoa. Você nunca vai conseguir ver a luz de novo. Às vezes eles se arrependem, voltam, pedem pra ficar, sabem que a gente ama,
e aproveitam disso, abusam de novo, e mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui e voltei. Eu perdi as contas de quantas vezes eu cedi, de quantas vezes eu falava, gente, mas eu não tô errado, o que está acontecendo? Mas eu vou falar que eu tô certo. Aliás, eu vou falar que eu tô errado, para que ele se acalme. Até que chegou um momento que ele já não se acalmava mais. Até que chegou o momento que eu já não prestava mais. Até que chegou o momento onde eu fui para uma UTI. E eu fiquei aguardando, nesse dia no hospital, a liberação do leito para eu poder entrar, de meia-noite até as 4 da manhã sozinho, sem ninguém do meu lado. Quando deu 4 da manhã, eu precisava de um documento que eu não tinha, liguei para ele. Pedi para ele levar esse documento no hospital. Ele levou, reclamando o tempo todo, dizendo que eu tirei a noite de sono dele. E eu saí do hospital no dia 10 de janeiro, ele terminou comigo no dia 13. E jogando na minha cara o fato de ter ido ao hospital. Então, quando uma pessoa está com você, o amor de verdade, o amor genuíno, ele é um amor que encanta, ele é um amor que brilha, ele é um amor que cuida. É um amor que você espera viver pelo resto da vida com aquela pessoa. Ele é um amor que não cobra. Já não existe mais amor. Quando não existe mais amor e só tem um abuso, quando você só serve pelo aquilo que você é capaz de entregar para o outro, aquilo não é amor, aquilo é... A pessoa está abusando de você, ela está se aproveitando da sua boa vontade. No mínimo sinal, pula fora. Procure ajuda. Eu decidi iniciar esse canal. Eu decidi trazer aqui para esse canal conteúdo de vida. Eu não sei qual é o vídeo que você anda vendo do canal, se esse é o primeiro ou não, mas aqui tem sobre filosofia, tem sobre amor, tem sobre histórias, superação. É sobre isso. Esse é o meu hobby. Ajudar pessoas. Ajudar pessoas a serem mais felizes com elas mesmas depois de dores. Aos poucos a vida ganha força de novo, tudo fica lindo, colorido. Aos poucos tudo acontece. Você só não pode desistir. Desistir realmente é o que vai fazer com que você se perca. E aí não faz mais sentido se você não se sentir bem. Aproveita a jornada, a vida é curta. E você é a pessoa mais importante de todas. Não se esqueça disso, porque se você não se der o amor, se você não se enxergar com amor, ninguém vai te dar, ninguém vai te enxergar. É você com você mesmo. Faz sentido voltar a viver. Então procure se sentir bem novamente. Vai chegar.